Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação em Foco. Hoje eu estou aqui com Paola Sota. Seja bem-vinda, Paola, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Você é uma grande especialista aí na área de gestão educacional, tem um canal bem conhecido no Instagram que só fala sobre coordenação pedagógica, sobre gestão educacional, que é uma coisa bem singular, vamos dizer assim, né? Porque esse talvez não seja um tema que chame muito a atenção nas redes sociais, porque é um tema, primeiro, de nicho da educação, que infelizmente no Brasil a educação não é uma coisa tão popular, vamos dizer assim, Sim. né, nas redes sociais, mas que você está desenvolvendo um belo trabalho nas redes sociais de conscientização e de foco na gestão pedagógica. Conta pra gente como é que foi, né, tua trajetória até chegar a esse momento. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, é uma alegria, uma honra estar aqui. Bom, minha trajetória na educação, quando eu iniciei na educação, a única coisa que eu sabia é que eu queria trabalhar com crianças com deficiência. Então foi assim que entrei na educação, por alguns anos eu me especializei nessa área, pós-graduação, mestrado, sempre em educação especial e inclusiva. E em 2013 eu me mudei para o Rio de Janeiro e aqui eu já era professora universitária, comecei a dar aula em faculdades bem cedo, com 23 anos eu já estava no ensino superior. A sua formação qual era? Pedagogia, com pós-graduação em educação inclusiva e mestrado em educação, história, política e sociedade. Tudo pela PUC São Paulo. E depois eu fiz uma outra pós-graduação e aí, durante esse período, né, em que eu mudei para o Rio de Janeiro, eu fui convidada para participar de um processo seletivo para um cargo de coordenação. E foi muito engraçado, eu brinco que eu achei que iam roubar meu rim, porque eu participei de todo o processo e foi todo em sigilo. Então, eles não diziam qual era a escola, qual era o segmento, nada, absolutamente nada. E o processo seletivo era num prédio, né, num espaço de trabalho dentro de um prédio. E a gente morando no Rio de Janeiro, meu marido disse, pelo amor de Deus, você não vai porque vão roubar seu rim. Você tá indo para um lugar que você não sabe nem onde é. Enfim, era o processo seletivo para o Colégio Marista da Barra, da Tijuca, onde eu trabalhei por 8 anos, quase 8 anos, 7 anos e pouco. E ali eu me descobri. Ali eu entendi que a coordenação pedagógica era realmente uma grande possibilidade de transformação de vidas, Na né? época, provavelmente, o marido era bem tradicional, né? Utilizava aqueles princípios de Champagnat. Ainda é nesse sentido dos valores, mas não do ponto de vista educacional. Do ponto de vista do currículo, cada unidade tem, né, a sua especificidade, tem a sua liberdade desse ponto de vista pedagógico. Então, todos os materiais, inclusive, eram elaborados por nós, né? E aí a gente tinha, então, a gente trabalhava como pedagogia de projetos, a gente conseguia ter uma abertura muito maior, mas os princípios de Champagnat Eu falo continuaram isso porque fortes. eu estudei no Colégio Marista. E Marista de coração. Marista de coração, né? É, Paula, uma das coisas que eu sempre falo aqui com os entrevistados é a questão da formação dos professores no Brasil, né? Uhum. Já falei isso aqui diversas vezes, né? No exterior a formação dos professores é bem diferente. Já conversei com o ex-ministro da Educação de Portugal aqui no podcast. Já conversei com outros especialistas sobre isso. Vivenciei lá fora também como é que é a formação de professores. E no Brasil, apesar de termos cursos de graduação específicos, né, para a formação de professores, me parece que essa formação ela não anda muito bem. E uma das coisas que me chama a atenção é a questão da falta de formação na área de gestão pedagógica. Uhum. Você concorda comigo nisso? Qual é a tua visão sobre isso? Concordo, eu venho, né, do ensino superior e eu sempre digo que foi um grande susto quando eu entrei na coordenação pela primeira vez e que eu percebi que todo o meu conhecimento teórico não resolvia a minha prática. Então, eu dava aula sobre gestão, eu fiz, na minha época, né, na faculdade, a gente tinha as especializações ali no último ano, né, na PUC, e eu fiz em orientação, supervisão educacional, administração. E quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, como assim, né? Que nada do que eu aprendi eu consigo encaixar nessa realidade. E foi muito difícil, assim, me colocar nesse lugar de uma professora universitária que também não levava a essa prática. E foi assim que surgiu, né, o coordenação pedagógica na prática. Eu percebo Quer um dizer que grande o coordenação pedagógica surgiu justamente dessa dor, quando você dessa percebeu que dor. você mesmo não estava preparada É isso.
Eu formava outras pessoas e quando eu cheguei na prática, eu não tinha prática, né? E são problemas que, claro, existem pessoas incríveis que falam sobre, por exemplo, a coordenação pedagógica, gestão escolar, mas ainda distantes da prática, né? E eu acho que esse é um caminho muito comum e, ao mesmo tempo, perigoso, que acredito que tem muito a ver com a questão da desvalorização, né, financeira dos educadores do nosso país, porque as pessoas que mais se especializam se distanciam da educação básica, né? Então, as pessoas seguem essa carreira acadêmica, saem do ensino básico e aí acontece esse grande distanciamento. É interessante estar falando, porque no meu caso pessoal, né, também sou professor, eu quis desistir. É mesmo? Né? Quando eu comecei a dar aula comecei a dar aula no ensino superior. E eu percebi isso, que eu não estava pronto. Os mestrados e doutorados que nós fazemos, eles não nos preparam nada para isso. Nada, só pesquisa. Preparam talvez um pouco para a pesquisa. É isso. Né? Talvez um pouco para a pesquisa. Para ser educador, não. Né? E aí você tem que literalmente estudar sozinho. É isso. Reaprender ou aprender aquilo que você não aprendeu, que deveria ter aprendido na sua formação. É isso. E teve um momento que eu pensei, não estou pronto para isso, é melhor desistir. Quase que eu desisto, né? Mas aí foi interessante porque isso me levou a algo parecido com o que aconteceu contigo, né? Me levou a estudar e no meu caso eu fui para a tecnologia educacional, etc. E a buscar trazer ferramentas que pudessem ajudar os colegas professores a se adaptar melhor a essa realidade, né? É exatamente isso, foi esse mesmo caminho. Isso mostra que nós temos uma característica que eu vejo que ainda a gente precisa desenvolver, inclusive nos cursos de graduação, que são pessoas que solucionam problemas, né? E não que focam... as pessoas que encontram uma solução, né? E não focam nos problemas, né? A gente encontra a solução para o problema. Então, claro que não temos, né, todas as soluções, mas o máximo que a gente pode, a gente está fazendo para encontrar caminhos dessa mudança, né? Foi assim também que surgiu, né? Na verdade, durante, né, essa trajetória na coordenação, foram alguns anos de angústia, eu posso dizer, porque a gente estruturou, na verdade, toda a parte pedagógica do colégio, né? Quando eu entrei, era um colégio que tinha ali 80 alunos quando eu entrei e, ao final de 4 anos, a gente tinha 700 alunos só no meu segmento. Então, foi um crescimento muito rápido, formação de equipe, formação continuada semanalmente, de forma religiosa. Então, assim, isso é uma coisa que a gente nunca abriu mão, né? Eu não abro mão da formação dos professores, já voltando à sua questão anterior. E dali o trabalho começou a ser, né, reconhecido e tudo mais, e eu fui sendo chamada para outras escolas justamente por essas questões. E aí, quando eu entrei em licença maternidade, eu falei, não, eu preciso trabalhar um pouco, porque eu gosto muito de trabalhar. E aí eu falei, meu Deus, não dá para ficar parada. Eu comecei a falar sobre a coordenação pedagógica na prática, e aí começaram a chegar pessoas com as mesmas dores que eu tive. E eu não sabia que eram dores de todos os coordenadores. Hoje eu posso dizer que 95% dos coordenadores sofrem desses mesmos males, de sobrecarga, de falta da prática, de professores resistentes, de falta de apoio, enfim. Né? Então, um problema que eu enxergo, não sei se você enxerga esse problema como eu enxergo, é a falta de processos. Sim. Né? E aí, tanto no ensino superior... No Brasil não dá para diferenciar muito, porque me parece que os mesmos problemas que afligem o ensino básico afligem o ensino superior. Uhum. De formas um pouco diferentes, mas o problema é o mesmo. E um desses grandes desafios é a questão dos processos, né? Do estabelecimento de processos. O coordenador pedagógico ou o coordenador de qualquer área da educação, ele precisa estabelecer processos. E quando a gente fala estabelecer processos, é processos que envolvam gestão que é controle e planejamento e controle. Uhum. Em muitos casos a gente tem planejamento, mas não tem controle. É isso. Em outros casos tem controle, mas não tem planejamento. Mas tem que ter os dois, um só não adianta. E isso talvez seja a coisa que mais afeta o coordenador. Não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente. E, na verdade, o coordenador ele se sente muito desamparado, porque é como se ele não tivesse alguém que o orientasse sobre essa necessidade, né? Então, as pessoas chegam ali com aquela crença de
fui uma boa professora, por exemplo, um bom professor, e, consequentemente, serei um bom coordenador. Mas a gestão de uma escola é completamente diferente de uma gestão de sala de aula. O planejamento de um segmento, por exemplo, é bem diferente, né? No E dia a você tem dia, duas gestões, né? Tem a gestão pedagógica, que é uma e coisa, de e tem a pessoas, gestão de processos, é administrativa, que envolve isso. pessoas, financeira e outras É, coisas, né? é isso aí. Tem nada a ver uma coisa com a Nada a outra. ver. O professor só sabe o pedagógico e, muito sinceramente, quando sabe. Sim. Porque a quantidade de professores que eu vejo no dia a dia que não fazem um plano de aula e que, no meu caso, né, com os coordenadores, se recusam a entregar o planejamento para o coordenador, é uma coisa assustadora. E é mais assustador ainda saber que, mesmo que esse professor entregue o plano de aula, o plano de ensino, para ser avaliado pelos coordenadores e aprovado, em muitos casos não há como acompanhar isso. O coordenador está sozinho, ele vai receber, sei lá, 100 planos de aula, planos de ensino. Como é que ele vai acompanhar isso sozinho? Né? Existem algumas formas de você fazer Tem isso na processos, prática. né, para fazer Existem isso. processos. Mas em muitos casos o processo não está estabelecido nas escolas. É isso. Mas essa é justamente a minha bandeira, né? Da gente estabelecer processos. E existem algumas formas possíveis de se fazer isso, óbvio que existem muitas adaptações, porque a gente tem uma realidade extremamente diversa nesse país, né? Mas, enfim, dá, por exemplo, para fazer um plano para as mesmas turmas daquela série, né? Então isso já alivia um tanto a coordenação. A coordenação tem que ter processos estabelecidos de entrar em sala de aula para conseguir verificar se esse planejamento está sendo colocado na prática, a formação dos professores, né? A formação continuada desses professores que deve ser feita pela coordenação, né? Então existem algumas coisas da gente minimizar os problemas, resolver alguns problemas agora, né, dentro dessa realidade em que a gente Vamos dar um se passo encontra. atrás, né? A gente já está no plano de ensino, vamos voltar um pouquinho, né? Vamos para o currículo. No Brasil, eu sempre faço essa pergunta e gosto de ouvir muito as opiniões de todos sobre isso. Se optou por uma base curricular e não por um currículo. Uhum. Né? Diferentemente de outros países que adotaram o currículo nacional. Essa é a minha opinião, alguns concordam, outros discordam. Eu acho que a gente deveria ter buscado o caminho do meio. A gente deveria ter uma base e ter um currículo mínimo Uhum. pronto, perfeito, tecnicamente construído. Porque com esse currículo mínimo, a gente diminuiria a necessidade de curriculistas nas redes de escolas em todo o país, porque é um profissional que a gente praticamente não tem no mercado hoje no Brasil, né, que são os construtores de currículo, as pessoas que estruturam currículos. Porque o que é a base curricular, a BNCC? É um conjunto de habilidades amplas que foram colocadas ali para nortear a construção de um currículo próprio em cada escola, em cada rede, em cada estado, em cada município. Isso quer dizer o quê? Que em cada região do Brasil vamos ter vários currículos, ou deveríamos ter vários currículos. A dificuldade de construir currículo é tão grande no Brasil, e não é só no Brasil, porque construir currículo não é simples, você sabe muito bem disso, não é fácil. É um trabalho técnico, pedagógico, que envolve multidisciplinaridade, vários professores envolvidos para poder fazer uma boa construção curricular. Então, como é um trabalho muito técnico e difícil, né? Não é só no Brasil, no mundo todo isso é difícil, construir dezenas de currículos é muito mais difícil do que você ter um bem feito. Né? E aí o que acontece? Quando a gente vai para o setor público, a grande parte dos estados adotaram a BNCC como se ela fosse um currículo. Isso gera um problema gigante, por quê? Quando você vai preparar os planos de ensino, por exemplo, você vai usar os descritores da BNCC, quando a gente sabe que aqueles descritores não são descritores apropriados para se colocar no plano de ensino, porque eles são muito amplos, são genéricos. Porque a BNCC não é um currículo. Não tem uma codificação de currículo. E aí os planos de ensino já nascem errado, porque eles utilizam uma base e não um currículo. Aí os estados adotam a BNCC como um currículo, os municípios, por sua vez, que tem menos gente ainda para fazer esse trabalho, pega o currículo do estado e copia. Então, grande parte dos municípios utilizam o currículo do estado, que por sua vez é a BNCC, que não é um currículo. Eu percebo que a gente precisa
são tantas coisas para resolver. Isso tem até uma questão particular aqui, que antigamente eu encontrava muitos problemas. Eu olhava e via muitos problemas. Depois que eu comecei a entrar na gestão de grandes escolas, eu comecei a ver que esses problemas eles não são tão simples de serem resolvidos, né? E que às vezes a solução ela parece simplista, mas ela não é. Eu concordo com você nesse sentido, né? Eu acho muito complexo isso, a organização da BNCC no dia a dia da prática, a gente vê. Mas mais do que isso, existe um problema de formação tão profundo que muitas pessoas nem entendem sequer que a BNCC ela é a base, né? Então, assim, o que a gente vê na prática são professores usando folhinhas esparsas de alfabetização, por exemplo, sem a menor consciência de uma linha a ser seguida. O que eu vejo muito, que E- talvez a educação que a gente teve, é um ensino muito conteudístico, Sim, né? Porque e tecnicista, né? o currículo não está bem estruturado na maioria dos casos, Sim, o professor ele se vê apenas com informação, que sim, é o conteúdo. é isso. E aí, quando você tem só essa informação, ele vai trabalhar o conteúdo da forma que ele achar melhor, Claro. né? Ele vai tentar fazer o melhor que ele pode com Claro. aquilo. Né? Nesse sentido, eu acho que a BNCC ela traz algumas coisas importantes, né? De olhar sobre essa perspectiva das habilidades, das competências, É, né? Então, eu vejo isso como uma coisa positiva, muito não, a sinceramente. BNCC eu vejo como uma evolução, Sim. né? Só que não foi uma evolução Não é o suficiente ainda para suficiente ainda. corrigir Eu só tudo. não sei também se a gente consegue fazer essa evolução toda de uma vez, né? Assim, Sim. eu vejo que existem muitas frentes a serem atacadas concomitantemente, né? Mas aqui eu trago uma crença muito forte, muito pessoal, que existem problemas, e muitos problemas, certamente. Problemas que estão além das nossas mãos, né? Do dia a dia da escola, fora da nossa alçada. Mas o que está nas nossas mãos ainda não é bem feito. Sim. E eu vejo que é isso que é o que vai diferenciar, né? Porque o que a gente vê no dia a dia, os professores com um comportamento e coordenadores com um comportamento de a BNCC não é ideal. Ok, mas o que você está fazendo dentro das possibilidades que você tem hoje, nesse sentido mesmo da autorresponsabilidade, né? Então, eu entendo esses questionamentos que eles permeiam, né, a prática e fazem essa ligação teórica e prática ao mesmo tempo, mas eu dou um passo atrás. A minha luta é justamente para que, com o que a gente tem, muitas coisas Fazer sejam o melhor possível mudadas com o no que dia a temos dia. onde estamos. O Né? grande Cortella, né? Acho que Fazer essa frase é de Roosevelt. mas ele tem uma palestra, né, que ele fala muito isso. sobre isso do ponto de vista da educação, né? Ele tem uma palestra para professores e ele fala muito isso do ponto de vista da educação. Ele dá alguns exemplos até da casa, da Secretaria de Educação e tudo mais. Ele ficou muito, né, um grande exemplo pra gente. O Cortella foi professor de uma turma ao meu lado do mestrado, então eu tenho como grande referência e muitos professores usam, né, ele como referência. Eu gosto bastante. É muito bom ouvir isso de você, porque é isso que a gente precisa realmente, né? Não tem como a gente corrigir esses problemas de base, que até porque não dependem da gente, mas como poderia ser facilitadas as coisas, né? Com pequenas modificações no processo organizacional da educação brasileira, daria para melhorar ainda mais a nossa possibilidade de atuar. Sim. Né? E essa questão da mentalidade é extremamente importante, né? E falta muito. A gente vê muitos educadores que só reclamam e só enxergam o problema. E aí não vai ter saída assim. A gente tem realmente esse desafio do currículo. A gente tem pelo menos essa base que é uma evolução que dá para você, a partir dela, criar uma série de coisas. E aí, quando a gente vai para o plano de ensino, né? Vamos dar um passo para frente agora. O plano de ensino, ele parece que não é bem compreendido ainda pelos professores. A função, a finalidade dele. Não sei se você também percebe isso nas suas palestras e capacitações. E como eu percebo? Porque a educação, ela funciona. Eu falo isso, tem gente que me mata, mas é isso mesmo. A educação, ela funciona como qualquer outra empresa. O processo de gestão é muito parecido. Né? Numa empresa, você tem planos de ação. Na educação, você tem planos de ensino. O plano de ensino é o plano de ação da empresa educação. Né? O plano de ensino ele vai dizer
o que vai ser ensinado, a ordem que vai ser ensinado, qual é a metodologia que você vai usar para ensinar. Ele vai ter um conjunto de informações básicas que nortearão o plano de aula. Exatamente. O plano de aula vai ser o planejamento de um subconjunto específico de conhecimentos que foi definido lá no plano de ensino. Então, sem plano de ensino e sem plano de aula, isso quer dizer o quê? Que você não tem plano de ação, você não tem planejamento nenhum. É o que acontece na maioria das escolas. E aí você vai tentar colocar isso, né? Trazer essa cultura de uma educação mais profissional e muitas vezes você bate de frente com a cultura que foi implementada no Brasil, principalmente no final da década de 1960 até o final dos anos de 1990, que é uma cultura do subjetivismo na educação, né? Vamos educar, assim, de maneira subjetiva, sem aferir, sem... É um pouco isso que acontece. É muito isso que acontece, Fabrício. Isso, assim, é uma das minhas maiores angústias e eu o tempo todo defendo essa necessidade do planejamento, desde o plano, né, desde o planejamento anual até o plano de ensino, né, o plano de aula do dia a dia. Essa nomenclatura muda bastante, né? Sim. Eu costumo utilizar plano anual e plano de aula. Aqui fala mas, guia de aprendizagem. Eu sei, tem semanário, né, do dia a dia ali, enfim. Isso muda bastante, mas só para, né, todo mundo entender aí, existe o grande planejamento e o planejamento da aula em si. E é assustador o que a gente vê acontecendo dentro das escolas, que não existe nenhum tipo de planejamento. O professor, ele entra, quando tem, por exemplo, uma apostila, ele segue a apostila e ok, acabou a apostila, está resolvido. E eu vejo muitos coordenadores fazendo isso, e a minha briga é, se fosse isso, não precisava de ninguém para coordenar o pedagógico. Você está ali para fazer isso. Então, eu recebo muitos coordenadores. Meu professor não quer entregar plano de aula. Eu falo, mas existem coisas que são negociáveis e existem coisas que são inegociáveis. Plano de aula é inegociável. Não pode, eu quero ou não quero. Não existe isso. Então, eu vejo que essa é a base de mudança, né? E não é o plano pelo plano. É o planejamento feito exatamente, né, com esses pontos aí que a gente está falando. Quais são os objetivos que eu quero atingir naquela aula que eu estou planejando? Quais são as metodologias que eu vou utilizar? Qual é o conteúdo e como eu avalio se esse conteúdo foi aprendido, né? Então, esse é um ponto bem determinante que existe uma grande falha e é um ponto a ser trabalhado, por exemplo, nas formações continuadas, né? E por meio de uma liderança efetiva, né? Se a coordenação não tem verdadeiramente essa liderança estabelecida, e quando eu falo de liderança, eu não estou falando de ser chefe, eu estou falando de ser líder mesmo, né? De inspirar os professores entendam a necessidade daquelas solicitações, né? Então, essa é a base para a mudança. É impossível melhorar o ensino se a gente não tem um planejamento bem feito, né? Você não tem clareza. Eu sempre digo, vocês estão lá para coordenar, ok? Quais são suas metas e seus objetivos para esse ano? Eu quero melhorar o ensino. Isso, quando a gente tem meta, a gente mede. Como você mede se o seu ensino está melhor ou não? Eu não sei fazer isso. Fabrício, isso são assim... 99% dos coordenadores, né? Assim, é óbvio que eu não conheço 100% dos coordenadores desse país, mas temos 5 mil alunos dentro do Coordenação Pedagógica na Prática, nas redes sociais, 175 mil. É muita gente que eu escuto. É o que a gente vê também. É muito raro você ver alguém que realmente tenha a noção da importância do planejamento. Lá na Questiona é o que a gente vê também. No ensino básico, eu vejo que está um pouquinho pior do que o ensino superior. Me parece, tá? É uma impressão que eu sempre tenho, é que o ensino superior ele avança um pouquinho mais rápido do que o ensino básico. Né? Por exemplo, os sistemas de gestão de avaliação, estou falando agora de tecnologia mesmo, sistemas de gestão de avaliação, sistema de gestão de currículo, de gestão de plano de ensino, a gente tem muito mais clientes no ensino superior, lá na Questiona, do que o ensino básico. E quando você vai falar do ensino básico, falar com o ensino básico sobre isso, existe ainda uma relutância muito grande de se implementar sistemas de avaliação e de gestão curricular e de plano de ensino, porque não tem ainda essa mentalidade.
Sim. Só que você tem, além de tudo, né, de você não conseguir na ponta ter uma boa qualidade da educação, você tem um desperdício de recurso muito grande. Muito grande. Então, o gestor educacional às vezes não percebe isso. O produto dele é a educação, é o ensino. Se ele não organiza bem esse ensino, ele perde muito, ele desperdiça muito recurso. Hora de professor, material didático, que às vezes não se escolhe bem o material didático porque você não tem um planejamento. Eu não sei se você concorda, mas o planejamento de ensino ele é soberano sobre o material didático. Claro. Até porque no Brasil a gente tem uma infinidade de materiais didáticos. É isso. E o plano de ensino é que vai dizer a ordem que você vai trabalhar o material didático. Exatamente. Né? E se vai trabalhar inteiro ou não. Às vezes não vai trabalhar Às em vezes todo. Não vai trabalhar inteiro, e tá tudo certo, exatamente. Tudo bem, é o plano Concordo plenamente com você, mas também não é o que a gente vê, né? Na verdade, o que a gente vê é escolhi um material X por questões... Aí segue o material, né? E segue o material e o planejamento. E a resposta dos coordenadores e dos professores é justamente essa. Eu não preciso planejar. Já tem a apostila, já tem o material, né? E esse na minha visão, assim, esse é um dos problemas mais profundos que a gente tem. E se a gente tem uma coisa para resolver em primeiro lugar, dentro da nossa, né, matriz Eisenhower ali, o que é mais importante e mais urgente é esse ponto. Eu concordo com você. Vamos agora andar mais um pouquinho, né? Sair um pouquinho do planejamento e falar da avaliação. Vamos lá. Na avaliação, a gente tem uma série de coisas aí que a gente pode colocar aí na mesa aqui. O primeiro ponto existem as avaliações em larga escala, que são geralmente baseadas numa escala de proficiência. Utiliza-se teoria de resposta ao item para fazer a análise. E as pessoas não entendem muitas vezes que as avaliações de larga escala, elas são avaliações de amostragem, por amostragem. Porque se você pegar, por exemplo, SAEB, Sim. ou Enem mesmo, tanto faz. Você pegar a escala de proficiência do SAEB, ela tem um subconjunto de microhabilidades bem pequeno. Se você comparar essas microhabilidades do SAEB, da escala de proficiência, não da matriz, mas da escala, com a BNCC, é um pingo no oceano. Então, se você não tiver um planejamento né, de ensino muito bem feito, considerando a escala de microhabilidades da avaliação, para garantir que esse subconjunto entre aqui no planejamento de todo jeito, porque se ele não entrar, o que vai acontecer? O estudante, quando chegar na avaliação, o desempenho vai ser muito baixo, etc. e tal. Nessas avaliações, o objetivo já é outro. Não são avaliações por amostragem. São avaliações de verificação da aprendizagem. Geralmente são executadas ali. Dei uma aula, uma semana depois ou duas, eu já aplico ali uma avaliação para verificar ali. E essas avaliações que são aplicadas muito próximo do processo de aula, elas avaliam mais a aula do que o aluno. Né? Porque a retenção só avalia lá na frente, com avaliações feitas a posteriori. Me parece que esse entendimento da avaliação, que é muito importante, também não é uma coisa que está bem compreendida no meio educacional brasileiro, né? Eu ainda dou um passo atrás nesse processo de avaliação, né? Que se diz das avaliações formativas. A gente ainda vê muito pouco isso acontecendo de verdade, né? Ainda existem muitos professores que têm a crença de que a avaliação ela vai punir o aluno. Né? Então, ainda existe esse posicionamento do professor em que ele diz, você vai ver, se você não prestar atenção, você vai tirar zero nessa prova. Né, que ele tá colocando. É um obstáculo que ele coloca, isso já desde o início é ensinado, né, de que a pessoa precisa ter medo da avaliação, de que a avaliação ela tá ali para punir e não para mostrar o que precisa ser ajustado, né? Quando você fala de avaliação formativa, isso é tão antigo, né? A gente fala aí de Sarah Hoffman, o Cipriano Lucchesi, já falam dessa avaliação contínua, formativa, né? Isso aí entra na educação clássica. Pois é, mas que a gente não vê. E que a gente não vê ainda acontecendo, né? Assim, na maioria das escolas, isso ainda não acontece. E aí existe um grande desalinhamento, né, de todo esse processo, mais uma vez, claro, com uma ligação aí nas questões curriculares, né, nas questões de planejamento, mas são coisas que são estanques, né, porque não existem essas pessoas ainda, né, em muitas escolas ainda não existem essas pessoas que, na minha visão, parte fundamental é justamente da pessoa que coordena o pedagógico para fazer esse alinhamento de tudo que está acontecendo, né, então precisa pegar
todos esses pontos e alinhá-los, né? O que eu quero aqui dentro dessa realidade, qual é a minha realidade, o que eu preciso ajustar, o que eu vou fazer nas avaliações, o que eu vou verificar, quais são os pontos, pensando nas avaliações de larga escala, pensando no projeto político-pedagógico dentro da minha escola, quais são as necessidades que eu tenho, né? Então, quais são os pontos ali que eu quero alcançar. É complicado. E ainda existe o problema posterior, que é o mercado de trabalho, que aí também está completamente desconexo com todo o restante anterior, né? No Brasil tem uma coisa esquisita, né? Aqui se forjou a frase educação superior para todos, né? Universidade para todos. Uhum. Quando no mundo mais evoluído, né? Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Alemanha, etc., essa frase é absurda. Sim. Né? Lá, o ensino superior não é para todos. É para os melhores. Né? Na Alemanha, metade da força de trabalho é ensino técnico. É curso técnico. E não tem problema nenhum nisso. Concordo com você, é polêmico, né? Isso é polêmico, mas vamos lá. Essa frase que é universidade é para todos, talvez ela tenha mais prejudicado a educação do que ajudado. Porque colocou-se a ideia de que uma pessoa que nem quer, às vezes, ir para a universidade, ela tem que ir. Ela precisa ir. Né? Quando há outras possibilidades de mercado que talvez para ela sejam muito mais vantajosas, mas ela não, tenho que ir fazer aquilo ali. Então, isso é meio complicado e faz com que, muitas vezes, a universidade se distancie da sociedade. Uhum. E aí temos currículos muito discrepantes daquilo que a sociedade almeja. O exemplo que a gente deu agora foi o do de pedagogia, formação de professores. A gente se formou como professor e depois teve que estudar tudo do zero, porque o que a gente viu não tem nada a ver com o que o mercado está precisando. Exatamente. As escolas também vão nesse caminho, né? Também. Então, é o que você disse. A gente precisa de uma grande mudança de mentalidade. Né? Você sabe que essa questão do ensino superior, voltando para a polêmica, primeira vez que eu comecei a dar aula na faculdade, eu tinha 23 anos. Eu era muito matura, né? Eu não tinha domínio de turma, imagina, eu tinha turmas com 100 alunos, 90% eram mais velhos do que eu. E eu me lembro dos outros professores falando, você vai corrigir tudo mesmo, para com isso. Eu falava, como assim? Como assim eu não vou corrigir as avaliações dos meus alunos? É claro que eu vou corrigir. Eu passava avaliação, muitas vezes, não avaliação prova, mas textos, construções, enfim, ao longo, né, do semestre, e eu corrigia todos, e eu era vista como uma pessoa totalmente fora ali da realidade daquele lugar. E aí, depois de um tempo, eu comecei a entrar em alguns embates com alguns diretores, né, das faculdades em que eu trabalhei, porque eu dava aula, por exemplo, em pós-graduação, que o professor ele escrevia você com 2 S's. E eu falava, eu me recuso. Eu não quero isso para mim. Não é isso que eu quero, não é isso que eu acredito. E era exatamente essa a questão. Eu não estou dizendo que as pessoas que gostariam de fazer faculdade não podem fazer. Eu não estou dizendo que é só a meritocracia, né, e pronto, e acabou. Embora eu tenha, assim, uma questão que eu acho que precisa, né? A gente precisa, sim, de alguns processos de seleção, né? Até porque esse professor que estava ali numa pós-graduação, ele já era concursado, ele já dava aula, ele já estava ensinando errado, né? Então, até que ponto esse processo de democratização, na verdade, não foi um processo de massificação, né? Então, a gente abre para todo mundo e todo mundo tem que fazer. E eu concordo com você. Será que todo mundo tem que fazer? Né? Eu vejo hoje, eu tenho falado muito isso, muitos coordenadores pedagógicos estão sendo demitidos. A gente está em uma onda de grandes demissões de coordenadores. E eu vejo isso como um processo absolutamente incrível e necessário. Porque não tem mais como ficar um coordenador ali no dia a dia que deveria fazer um trabalho estratégico dentro da escola e tá ali fazendo painel de EVA, sabe? Não dá. Então, que bom que esse processo de seleção está acontecendo, né? Ainda que muito tardiamente. E vejo, né, que isso já acontece, obviamente, naturalmente, dentro das escolas, né? As melhores escolas, os melhores salários, os melhores empregos, eles ficam para as pessoas
que tem uma melhor formação, que tem uma competência, né, mais avançada, e é isso que a gente tem que fazer. Então, eu concordo com você nesse sentido. Eu vejo que essa ideia, né, de massificação, de falta de critério para a seleção do ensino superior, de você, de maneira até cultural, colocar na cabeça das pessoas que ela tem que fazer, sem ela querer fazer às vezes. Né? É uma coisa de status social, inclusive ter um diploma, etc. Isso atrapalha tanto que a qualidade da educação terminou caindo tanto também em função disso, né, dessa massificação exagerada, que a universidade se tornou uma extensão da escola. Quer dizer, o cara não tem uma boa formação na escola, no ensino básico, ele percebe isso. Ele, putz, eu não sei ler bem, eu não consigo interpretar texto. Eu saí da escola com um nível educacional muito baixo. Ele fala, vou para onde agora? Eu tenho que ir para a universidade. Sim. E ele sai da universidade, não sai no nível educacional de um graduado. Muitas vezes ele sai melhor, claro, mas ele ainda continua no nível lá da escola, porque a escola foi tão ruim, a qualidade do ensino, que a universidade se viu meio que como uma extensão da formação dele e melhoria dele. Nesse sentido, eu acho até que as universidades fazem um papel social, né? Sim. Porque em muitos casos o estudante ele entra numa faculdade privada, muitas vezes, numa situação de semi-analfabetismo, né? Sim. Obviamente que ele não vai sair um profissional estruturado, formado, mas ele sai melhor, né? Ele vai conseguir ali mais alguns anos de estudo e melhorar. Isso é absurdo, ao mesmo tempo muito louco, né? Sim. Porque a gente tem hoje graduados com um nível que não é de graduado, né? Sim, sem dúvida. E a gente tem uma questão aí muito séria, né? Que muitas dessas pessoas vão para o curso de pedagogia. Sim. Porque é fácil de entrar. Né? Ele tem menos seleção ainda, tem menos concorrência. Né? Eu digo isso com experiência e escutando as pessoas. Muitas pessoas eu escutei ao longo da minha vida e eu falava, por que você escolheu a educação? Essa era sempre a minha primeira aula. Os melhores alunos não estão indo para as formações de professores. É isso. Os professores não são, geralmente, os melhores alunos. Sim, a gente até vê um ou outro, né? Algumas pessoas que escolheram a educação porque queriam a educação. Sim. Né? Então, assim, eu estudei, tive a oportunidade de estudar em uma boa universidade e vi muitas pessoas que queriam. Mas ao longo da minha carreira como professora, eu perguntava, minha primeira aula sempre foi, por que você escolheu a educação? Sempre foi minha pergunta na minha primeira aula. E, ao mesmo tempo, essa coisa, né, de você fazer um curso superior e se formar e não estar preparado, gera uma frustração muito grande para as pessoas. Né? Claro. Porque ela se depara com o mercado de trabalho bem exigente e ela percebe que, pô, não estou pronto. Sim. Mas na educação nem tão exigente assim, né? Aí é onde a gente tem toda a roda, né? Assim, quando você pensa verdadeiramente assim, vamos pensar de uma maneira mais ampla. Não tem como começar por um lugar, é preciso entrar em todas as frentes, né? Agora, nada disso vai acontecer sem essa autorresponsabilidade de quem já está lá. Né? Então, por muito tempo eu fiquei, mas não pode, como que a gente faz isso? Porque eu fiquei muito ferida quando eu fui para o ensino superior e eu vi essas coisas acontecendo e eu falava, por que você escolheu a educação? Escolhi porque é fácil de entrar. Por que você escolheu ser professor? Ah, porque eu queria mudar de vida. Tá, mas o que você gostaria de fazer? Ah, eu não sei, mas é que eu consigo emprego. Era essa a resposta. Agora, quando o professor brasileiro é bom, ele é bom de verdade. Aí né? É muito bom. Ele é bom, exageradamente bom, né? Porque ele aprende na prática, e a prática na educação no Brasil é dura. Sim. Né? Você pega um estudante que sem base para trazer ele para onde você precisa trazer ele, dá muito trabalho, né? Ele é lapidado. Ele é uma pedra bruta, dor, com muita dor ele vai aprendendo. E eu percebo que o professor, quando ele passa por ele carrega essa cruz por um tempo, ele vai ficando muito bom. Sim. Né? E eu me deparo muitas vezes com professores assim, impressionantes. Sim, assim, tem muitos professores bons. E isso precisa ser valorizado, né? Isso precisa ser valorizado. Eu sempre falo, né? Claro que eu sempre puxo sardinha para os meus coordenadores,
Então, eu sempre trago essa perspectiva da coordenação e eu falo, valorizem os seus professores. Seus professores, muitas vezes, eles falam, porque o professor é resistente, porque o professor é resistente. Fala, olha só, primeira coisa, antes de você pensar na resistência de um professor, entenda o motivo dele ser resistente. Então, por exemplo, eu tenho coordenadores que escrevem com muitos problemas, com falhas muito sérias. Essa semana eu recebi uma mensagem. Eu não consigo fazer o trabalho. Eu tenho um professor resistente, ele me dá muito trabalho. E aí, né, a gente volta, fala, olha só, será que esse professor, ele realmente é resistente? Ou ele está incomodado porque ele está sendo liderado por uma pessoa que talvez tenha menos capacidade técnica do que ele? E isso tem que ser pesado, né? Sim. Então, quando a gente fala da questão da liderança, tem todo esse processo de admiração, da pessoa que está num cargo de liderança ser verdadeiramente competente. E quando você tem essa competência, você valoriza as outras pessoas que também são competentes. Não tá um contra o outro, né? Existe ali uma necessidade de uma disputa. É a coordenação contra o professor. Ou é a direção contra a coordenação. O que eu vejo? A direção não gosta de mim, a direção quer me diminuir. Eu falo, mas vamos pensar. Por quê? Ela não quer tomar o seu cargo, também, não faz sentido. Na maioria das vezes, eles estão no mesmo barco, têm o mesmo objetivo. Mas tá cada um remando para um lado. Às vezes é estranho isso, né? Outro ponto que eu queria tocar contigo, Paula, é a questão da tecnologia. A tecnologia está afetando os dois lados do balcão, né? O estudante e, do outro lado, professores e gestores escolares. Vamos falar um pouco do estudante, né? No Brasil, a gente falou muito aqui de erro linguístico, né? No Brasil, a gente percebe que um dos grandes problemas é o domínio da linguagem. Você tem estudantes que você percebe que eles não conseguem nem falar bem, eles não têm um vocabulário, eles têm dificuldade de leitura. Se você der a eles um texto mais complexo, eles não conseguem interpretar. Eu não vou nem falar de poesia, que a poesia quase que foi extinta das salas de aula brasileiras, e isso é um absurdo, porque é uma leitura fundamental para estabelecer até o domínio da lógica, né? Enfim. Esse garoto que está imerso nessas dificuldades linguísticas, ele tem logo contato muito cedo com o TikTok, com rede social, com telas e com linguagens ainda mais simplistas, né? E o professor tem que, de alguma maneira, tirar esse estudante das telas e trazer ele para a realidade dos livros, né? Trazer ele para a realidade da linguagem nua e crua. Como resolver isso? Tem uma polêmica grande agora, tem leis proibindo o uso de celulares. Há muitos anos eu falo do uso de telas, e eu vendo tecnologia, né? Eu falo mal do uso de telas para... Tudo tem seu momento, né? Tudo tem seu momento. Eu até, uma modelo brasileira que é casada com um ator americano, o Macaulay, uma coisa, esqueci o nome dele completo agora. Eu sei quem é a Camila, né? A esposa. Camila. O filho deles... Matthew Macaulay. Isso. Acho. O filho deles só foi ter acesso a celular aos 15 anos. É isso. E eles postaram na rede social falando, meu filho, parabéns, você conquistou o direito de usar as redes sociais. Quer dizer, o filho de um ator de Hollywood. Eu já vi várias reportagens sobre as escolas na Califórnia que os filhos de atores e de bilionários estudam, nenhuma delas usa telas ou tem acesso à internet. Justamente para trazer esses estudantes para os livros, para a literatura clássica, para a poesia, para as coisas que fazem bem para a linguagem. Qual é a tua opinião sobre isso? Como é que a gente consegue, nesse mundo de hoje, equilibrar essa questão junto com os estudantes? Em primeiro lugar, eu sou muito a favor da proibição dos celulares nas escolas. Eu acho que isso é fundamental em um momento em que esse processo, né, da tecnologia para crianças e adolescentes está descontrolado, né? Então, esse é o primeiro ponto. Vejo também que falta uma clareza sobre esse assunto para professores, coordenadores e diretores, porque
ainda as telas são usadas de forma irresponsável nas escolas. Por exemplo, crianças de educação infantil que ficam assistindo Galinha Pintadinha. Os professores que trabalharam comigo ao longo da vida, eles brincam comigo, agora eu tenho um filho de 5 anos. E aí, assistiu Galinha Pintadinha? Eu falo, eu me orgulho de dizer que não. Até 2 anos, meu filho foi 0 de telas, hoje em dia ele tem acesso mais meia hora por dia quando assiste. Final de semana assiste 1 hora, mas é algo realmente que eu controlo com muita veemência dentro da minha casa, porque a gente sabe da quantidade de consequências negativas. Então, é inadmissível as escolas colocarem tela com desenho, musiquinha, enfim, num processo, por exemplo, de adaptação da criança para que a criança fique quieta. De ensino, ela tem que ter um objetivo, muito claro. Exatamente. Não é que vai ser proibido usar uma tecnologia. Não, você mas tem que não ter um objetivo. para a criança ficar quieta. Isso. Né? Então, é exatamente essa é a minha discussão. Você quer usar? Ótimo. Faça uma visita no Louvre. Quantas coisas incríveis a gente pode fazer com a tecnologia. A gente, né, trabalha muito com isso. As tecnologias em 3D são maravilhosas, mas precisa ter um planejamento, né? A gente volta lá para o nosso assunto inicial. Então, sou a favor, né, da proibição dos celulares dentro da escola. Acho que precisa existir essa formação ainda mais aprofundada com os profissionais que estão atuando na educação. E vejo uma coisa importantíssima, que é a prática do professor, né? Então, assim, é mais difícil dar aula hoje? Certamente. Antigamente, você era um dicionário ambulante e que você tinha ali, era o professor detentor do conhecimento. A única maneira, né, do aluno chegar ao conhecimento era por meio do professor ou dos livros. E o que eu digo hoje eles têm um celular ultra rápido, acesso a tudo, e ele chega lá e tem o professor falando, além de ensinar e repetindo. Além dele ensinar habilidades, ele era um provedor de conteúdo, né? Sim. Hoje ele não é mais provedor de conteúdo. Não é, mas muitos agem como se fossem. E é exatamente esse um grande problema, né? Então, assim, qual é o interesse do aluno? Eu sempre digo isso, eu falo, o seu aluno ele tem que querer ir para a sua escola. Por que ele não quer ir? A escola é chata. E precisa ser chata? Quantos trabalhos incríveis não pode se fazer? Eu sou um pouquinho chato em relação a isso, porque eu acho que tem que ser... Ela é chata. Algumas coisas podem deixar de ser chatas, mas outras vão ser chatas sempre. E o estudante ele tem que entender que é chato mesmo e tem que passar pelo chato. Porque eu acho que aprender é como ir para musculação. É chato. Também não concordo. Entendeu? A gente aprende a gostar. Você aprende a suportar a chatice, o esforço. Eu concordo com você, Fabrício. Mas isso é aprendizado. Isso é aprendizado. Sim, mas pode ser legal, pode ser divertido, quando você tem clareza dos benefícios que aquilo vai te trazer. Eu faço musculação há 30 anos. Não acho divertido, mas eu faço. Eu faço todos os dias, de segunda a segunda, e eu acho divertido hoje em dia. Eu acho que pode ser divertido. Eu não sei se essa ideia é uma ideia legal, a gente passar que tudo pode ser divertido. Não, vai ter coisa que não vai ser divertido. E é assim mesmo. E o estudante, as pessoas, elas têm que entender que, por exemplo, o ato de trabalhar, 90% vai ser chato, 10% é que vai te dar prazer no teu trabalho. É o resultado. Também não concordo. É o resultado. Porque tem coisas que você faz que você nem comenta com as pessoas, que é super chato. Né? Às vezes você tem que deixar seu filho em casa, você sabe que ele precisa de você, mas você tem que estar no teu trabalho. Por mais prazeroso que seja, estar com teu filho em casa às vezes é melhor do que estar no teu trabalho. Sim, mas isso não quer dizer que a gente não pode ver o lado bom também dessas coisas. Tem sempre entende? o lado bom. Não precisa ser com esse peso de, tem muita coisa chata. Eu acho que esse peso, ele afasta a criança, o nutricionista que fala pra você assim, quando eu já fui pro nutricionista, ele falou, não, cara, perder peso é fácil. Fazer dieta é fácil. Quando ele falou isso, eu já mudei de nutricionista. Porque eu sei que não é fácil. O resultado é prazeroso. Você conseguir fazer uma dieta, você conseguir melhorar a sua saúde, etc. Ótimo, é muito gratificante. Mas o processo é doloroso. Na educação é um pouco disso. Vai ter coisas que são legais, que podem ser mais legais ainda. Mas boa parte do processo educacional causa dor. Eu tinha um professor que dizia assim, pensar dói. Porque quando você está aprendendo de verdade, o teu cérebro fumaça. Isso acontece com a criança, com o jovem. E aquele momento ali não é um momento de prazer, é um momento de dor intelectual, dor mental.
E a criança, o jovem, ele precisa entender isso, que ele tem que passar por essa dor para chegar ao prazer, ao que é gratificante o depois. Então eu tenho muito medo, às vezes, quando muitos professores pregam, não, aprender é fácil, isso aqui é gostoso. Não, não é, cara, mas eu tenho que passar por isso. Né? Veja, eu não acho que seja fácil, mas eu acho que pode ser prazeroso o processo. Você disse sobre musculação, sobre dieta. Eu estou num processo de reeducação alimentar e emagreci 25 quilos, embora ainda precise emagrecer um tanto. Obrigada. Perder 5, tá dando mas trabalho. eu precisava perder muito. Ainda falta bastante, eu já perdi 25. Pela primeira vez na minha vida, esse não está sendo um processo difícil, mas depende muito de como a gente enxerga. Ao longo da minha vida, eu comecei a engordar quando eu tinha 6 anos. Meu avô morreu e eu comecei a engordar. Comecei a achar que todo mundo ia morrer e pronto. Ao longo de toda a minha vida, eu sempre via a dieta como algo duro, como algo difícil, que eu tinha que passar se eu quisesse chegar naquele determinado objetivo. Isso é o que me afastou do meu peso ideal ao longo da minha vida. E eu vejo a mesma coisa na educação. Então, ao longo desse processo todo, sempre que eu pensava na dieta, o que eu queria, qual que era a minha sensação, não vejo a hora de acabar para eu poder comer meu chocolate. Era esse o meu grande objetivo. A aula, não vejo a hora de acabar a aula. Exato. Né, para ir pro recreio. Vamos lá, que eu vou chegar lá. Não vejo a hora de acabar a aula para ir pro recreio, não vejo a hora de acabar a minha dieta para comer meu chocolate. Quando eu comecei essa vez, né, esse processo, eu faço terapia já há muitos anos. E aí eu falei pra minha psicóloga, tô pensando em fazer bariátrica, tô não sei o que, cansada. Ela falou assim, eu não te dou atestado de bariátrica. Não te dou porque você vai engordar de novo, você precisa mudar a sua cabeça. Aí ela falou assim, você topa fazer uma coisa diferente comigo? Eu falei, bora, você me conhece há tanto tempo, vamos lá. E ela disse assim, você não vai fazer dieta. Eu falei, sem chance. Ela, eu não quero que você faça dieta restritiva. Eu falei, Cíntia, é muito mais difícil eu tentar ser uma pessoa normal nesse sentido né? do que radicalizar. Radicalizar é mais fácil. Aí ela falava, não. Aí eu chegava, por exemplo, festa de criança, né? Pro filho de 5 anos. Toda semana tem uma festa. E aí eu chegava e falava, tô muito feliz, porque hoje eu cheguei e eu não comi nenhum doce. E ela falou assim, não, eu quero que você vá pra festa, que você coma 2 doces, e não nenhum doce. Foi a primeira vez na minha vida que eu estou há 1 ano nesse processo. Podia ter emagrecido mais rápido, certamente, mas eu não ia estar sentindo prazer nesse processo. E aí eu falava assim, tá, então pela primeira vez agora eu sinto prazer, que eu vou lá, eu como meus 2 doces, eu falo, cara, eu sou muito boa, eu consegui começar meus 2 docinhos. Eu vou pra academia, eu fico feliz de ir pra academia, eu gosto de ir pra academia, eu vou de domingo, inclusive. E eu vejo que a educação é esse mesmo processo, não quer dizer que é porque é difícil, que tem que ser chato. Eu não vejo... Realmente eu não vejo isso. Tem coisas que são difíceis, óbvio, né? No meu trabalho tem coisas difíceis, tem coisas que eu queria estar em outro momento, claro que sim. Mas ainda assim eu encontro prazer naquele momento, sabe? Então nessa busca que eu digo. Eu acho que a mesma coisa, é a arte de olhar para o esforço com um olhar positivo. Isso. Né? E talvez o que gerou a grande mudança aí foi você não fazer grandes mudanças, foi pequenas mudanças aos poucos, isso. né? E aí já Constância, mudou, né? Virada. Mas também você teve que sofrer um pouco antes para chegar a esse momento de consciência. Sei isso. Né? Então, o estudante, ele passa por tudo isso aí que você falou, eu acho. Né? Ele tem um momento que ele não quer. Não, isso aí dá trabalho demais, isso aqui eu não vou fazer isso. Aí você convence, não, vamos fazer de pouquinho, né? Vamos comer 2 docinhos aqui, né? E aí você vai... E aí ele vai se adaptando e aos poucos ele vai tendo pequenas vitórias, porque quando você coloca pequenas mudanças, você consegue pequenas vitórias. Quando você coloca mudanças muito radicais, você vai ter uma vitória grande, mas vai ser demorado. Claro. E às vezes você não chega lá e se frustra. Então, você coloca pequenas vitórias, ele vai sentindo o gostinho da vitória, e aí ele vai percebendo, não, se eu me esforçar mais, eu tenho mais. Sim. E aí ele vai criando... essa educação baseada no esforço. Eu vejo também muito como isso é ensinado, né? Dentro e fora de casa. Né? Como a aprendizagem é vista? Por que esse aluno vai para a escola, né? Então, quando meu filho vai para a escola e ele não quer ir, eu nunca falo, você tem que ir porque é sua obrigação. Eu falo, filho, a escola é incrível. Você vai aprender um monte de coisa, vai abrir o seu mundo, você vai ter possibilidades de fazer coisas incríveis. Pode ser que a primeira vez que você fale isso, ele tá na cabeça dele, mamãe, não, é uma porcaria. Mas se eu todos os dias eu falar isso para ele, hoje em dia, por exemplo, acontece alguma coisa, ele fala, vamos pesquisar? Então,
eu vejo também que isso, né, do ponto de vista do professor, tem muito professor que traz esse peso. Isso. E aí, se traz esse peso, como já é difícil. Já é difícil. E Vamos pensar lá, eu estudando física. Tem pessoas e pessoas, né? Não vai dar, gente. É difícil pra caramba, claro que é. Mas não pode ser legal, né? E tem não pode ser pessoas gostoso o que processo. acham legal mesmo. Claro. Né? Não é todo mundo é igual. Tem Claro. gente que... E aí o professor traz esse peso e coloca esse peso numa pessoa que nem tinha esse peso. É isso. Né? Isso acontece muito. Né? Talvez tem um livro que eu gosto muito, ele chama... Não sei se você conhece, Sucesso Escolar nos Meios Populares, do Bernard Lahire. E ele é o discípulo, né, do Bourdieu, do Pierre Bourdieu, e ele é incrível aquele livro, assim, um dos meus livros preferidos. Ele traz várias histórias das crianças que fizeram o processo, né, de certificação da França, né, que eles fazem em alguns momentos as avaliações de larga escala, e ele pega as razões do improvável, que inclusive é o subtítulo do livro. Então ele pega lá, tem lá os meninos, e aí, obviamente, sempre tem essa ligação, né, de qual é o status da família, tanto cultural quanto econômico, enfim, e qual é a posição desse estudante no ranking. E aí ele pega uns meninos que estão indo muito bem e com a família analfabeta. E aí ele vai entender o que acontece, né? O que acontece ali? E tem uma das histórias que é a minha preferida do livro, e aí ele fala assim, mas como é? Eles pedem para a criança sair, para entrevistar o familiar, e ele fala, olha, a gente viu que o seu filho ele gosta muito, né, de aprender, acho que é uma menina, se não me engano. Ela gosta muito de aprender, como você faz isso? Ele fala, olha, eu sou analfabeto, mas a minha filha não sabe. Então, todos os dias, quando ela acaba a lição, eu peço para ela olhar, eu falo que eu quero ver se ela fez direito. E aí eu olho e falo, filha, parabéns, que legal. Mas vê aqui, eu acho que tem coisa para você consertar, hein? E ele não sabe o que está escrito ali, ele devolve a avaliação para ela. Então, é isso, né? Assim, quantas pessoas precisam ser tocadas nesse sentido que, embora muitas vezes difícil, existe o prazer dentro desse processo, né? Boa dica o livro também. História muito linda. Legal. Paola, o nosso tempo está chegando ao fim, o papo foi muito interessante. Eu vou deixar o microfone aberto para você falar dos teus projetos, suas redes sociais, enfim, o que você quiser. O microfone do Educação em Foco está aberto para você. Obrigada. É uma alegria estar aqui. Muito obrigada, Fabrício. Foi muito legal ter esse bate-papo com você, a gente conversar sobre temas tão importantes. Eu defendo realmente, né, a importância da coordenação pedagógica. Eu vejo que são pessoas que realmente têm o grande poder nas mãos, né? Eu digo sempre que a gente pode ter um professor brilhante dentro da escola, 5 professores brilhantes, mas um bom coordenador consegue fazer com que todos os professores deem o seu máximo potencial. Isso não quer dizer nem trabalharem mais, mas trabalharem melhor e também tendo prazer dentro dessa escola, né? Esse clima institucional, ele também é muito necessário. É exatamente isso, então, que eu ensino, né, no Coordenação Pedagógica na Prática. Surgiu ali nas redes sociais, no meu momento de licença maternidade, porque eu queria falar sobre isso. As pessoas começaram a pedir cursos e eu falava, gente, não existe um curso, é simplesmente eu tô aqui falando com vocês. E eles começaram a pedir. Quando eu fui elaborar o curso, né, depois das pessoas pedirem, eu falava, eu vou arranjar muita encrenca com esse curso, porque é um curso totalmente prático. Eu trago, claro, algumas questões teóricas, né? Mas muito mais como embasamento. Nas aulas não tem. Na aula é a prática de verdade. E há 2 anos e meio, quase 3 anos, a gente teve a grata felicidade de termos a aprovação do MEC. Então, a gente tem uma pós-graduação lato sensu hoje, que é o Coordenação Pedagógica na Prática, né? Então, a gente tem essa pós-graduação aí que certamente tem transformado muitas escolas desse país, né? Legal, e a gente acredita muito nisso. Parabéns. Obrigado, Paola. Eu que agradeço. Pessoal, depois dessa aula aqui com a Paola, eu deixo vocês e até o próximo episódio do Educação em Foco Podcast. Valeu. Tchau, tchau.